Eu sou o professor Rui e essa aula é sobre resistência à flexão de fibrocimento. Essa aula está falando ainda sobre flexão, mas está apresentando um compósito, que é um compósito que quase sempre ele vai trabalhar na flexão, que é o fibrocimento, tá? É uma matriz cimentícia reforçada com fibras. Bom, o fibrocimento ele vai trabalhar quase sempre na flexão, né? Que foi tema de outra aula que você deve ter acabado de assistir. Flexão é esse esforço onde a gente aplica uma carga lateralmente, a direção axial do corpo de prova, da amostra, do material. E nesse caso é essa curvatura onde de um lado acontece compressão e do outro lado acontece tração. Os principais produtos de fibrocimento hoje são esses dois, tá? Que é a telha, né, responsável pela maior parte da produção desse material, que são as telhas onduladas como essa, são telhas grandes, né, de 1,80 m, varia, né, essa dimensão. E as placas cimentícias, tá vendo a foto do lado direito? É uma placa para sistema drywall. Ela tem uma vantagem sobre o gesso acartonado, que é o fato dela ser hidráulica, né? Ela pode molhar diferente do gesso, tá? Então, não é que um material está substituindo o outro, mas uma parede drywall ela pode ter até os 3 materiais de fechamento. Pode ter placa cimentícia na parte externa, placa de madeira OBS na parte interna e a última camada de gesso acartonado, que vai ser a que vai receber pintura interna. Tá? Então, esse é mais um material que cresce cada vez mais o seu consumo, a sua aplicação do fibrocimento. O fibrocimento, para você entender que material é esse, que é o objetivo dessa aula, né, é um compósito de matriz cimentícia. Matriz é a fase cola, né, a principal meio onde existe uma segunda fase de reforço, né? Ou seja, uma matriz que tem a pasta cimentícia e esse reforço são fibras, normalmente poliméricas e naturais, tá? Poliméricas, hoje no Brasil a gente usa PVA, usa o polímero PP e usa o polímero PAN. Naturais a gente costuma usar celulose, né, que é mais uma fibra para ajudar durante o processo, né, ajudar na fabricação do que no reforço mecânico mesmo, né? Mas ela contribui um pouco. O reforço mecânico é dado pelas fibras poliméricas. Então, né, como todo compósito, né, esse tem uma fase que é pasta de cimento, que é uma fase que tem comportamento frágil, tá? Não tem deformação plástica, né? É uma cerâmica. E a outra fase são as fibras de reforço, né, que tem um comportamento dúctil, são polímeros que têm deformação plástica grande. Então, o que a gente espera como resultado, como comportamento do compósito? Uma mistura dessas duas fases, né? Sendo que o compósito tem propriedades das duas fases, tem propriedades intermediárias. Então, tem a resistência à compressão necessária num dos lados do material dada pela matriz cimentícia e a resistência à tração e ductilidade dada pelas fibras na outra face do material quando ele é solicitado à flexão. Esse aqui, né, essa curva de tensão flecha, é uma curva de fibrocimento, tá? É uma amostra de placa cimentícia. Então aqui dá para você ter uma ordem de grandeza, de valores, né? E também ver o formato da curva, que a gente já discutiu em outra aula. Tem um trecho elástico, sendo que o limite dele é dado pelo LOP, né, que é uma tensão, nesse caso, de 5,49 megapascals. E um módulo de ruptura na flexão, MOR, de 8,17 megapascals. Então aqui dá para você ver nitidamente a flecha, essa é uma amostra moldada em laboratório. O que eu quero mostrar para vocês nessa foto, né? Dá para ver nitidamente que houve a ruptura, a tração da matriz cimentícia na parte de baixo, que é a parte que é tracionada, né? Mas não houve o colapso. Se fosse só uma pasta de cimento, assim que fissurou, como qualquer cerâmica, ele teria quebrado em 3 pedaços essa amostra aí. Ela não estaria unida como ela está nessa imagem. A mesma coisa nessa imagem. Aqui já é uma placa cimentícia feita industrialmente, tá? Num teste em escala piloto que nós fizemos. Então a mesma coisa, veja que a fissura abriu de baixo para cima, mas não dividiu a peça em 2 pedaços, né? Por que isso não aconteceu nesses 2 casos? Justamente porque a gente tem a fibra aí dentro. Então a fibra tem um comprimento maior do que essa abertura, essa abertura da fissura. Então ela está unindo, né? Ela ainda está presa dos 2 lados da fase cimentícia. Então ela está engastada do lado esquerdo, ela está engastada do lado direito e é ela que está sendo tracionada aí, e fazendo com que o material não entre em colapso, não divida em 2 partes. Tá? Dependendo da fibra, ela pode ter maior aderência, né, com a matriz, dependendo da fibra, ela pode escorregar mais dentro da matriz. Bom, aqui, essa figura é para mostrar para vocês
o que governa o comportamento de um fibrocimento. Tá? A gente está falando sobre comportamento mecânico, né? Esse é o foco do nosso curso agora, né? Vários esforços mecânicos, agora a gente está falando de flexão, e esse é um dos materiais principais solicitados à flexão. E é importante que você entenda como que se altera esse comportamento e flexão do fibrocimento. Essa curva, esse gráfico mostra duas curvas, tá? Esse experimento foi feito lá no nosso laboratório do SIX, em São Paulo. Foi feito por um colega meu, o professor Kleber Dias, que hoje é professor da Federal da Bahia. Ele fez a mesma matriz cimentícia, só que uma delas ele reforçou com amianto. Esse trabalho ele foi feito antes de 2011, né? Foi publicado em 2011 num livro, mas ele foi feito há bastante tempo atrás, onde era permitido ainda comercializar e manipular amianto. Então ele fez com a fibra de reforço de amianto e ele fez uma outra fibrocimento com a mesma matriz, igualzinha, só que ele colocou fibra polimérica. Tirou o amianto e colocou fibra polimérica. Amianto é uma fibra de reforço mineral. Tá? O Brasil tem a maior reserva de amianto do mundo, né? E a gente fabricava essas telhas dos fibrocimentos com amianto. Hoje é proibido. Mas só para você entender, né? Só para você entender o comportamento. O amianto é uma fibra mineral que tem alta, mas altíssima compatibilidade com a matriz cimentícia. O que significa isso? Ela fica muito engastada. Se eu tiver aqui a matriz cimentícia engastando ela e eu puxando a tração, ela tem uma aderência altíssima, tá? Além de ser uma fibra que tem alta rigidez, né? Parecida com a da pasta de cimento. Já a fibra polimérica que o Kleber Dias usou no outro fibrocimento é uma fibra que ela não tem essa aderência toda. Chega um certo momento, ela sofre um escorregamento dentro da matriz cimentícia. Não quer dizer que ela solta de uma vez. Ela não tem uma aderência tão grande e ela tem esse atrito, né, que até ela ter o pull-out, que, ou seja, ela sair, né, dar o comprimento todo dela e ela sair de dentro da matriz. Tá? Então, veja como mudou completamente o desempenho do compósito só pelo fato dele trocar o tipo de fibra. Não quer dizer nem que uma fibra é mais resistente do que a outra. É a interação entre a fibra e a matriz é que mudou o comportamento. A fibra de fibrocimento, como ela é muito rígida, tem baixa ductilidade e tem muita adesão com a matriz, veja que a resistência do fibrocimento do compósito foi altíssima. Só que a tenacidade foi muito baixa. Não teve ductilidade. A área debaixo da curva, pequena. Já o fibrocimento com fibra polimérica atingiu o nível de resistência da matriz cimentícia, ali um pouco perto de 6,4 MPa, mais ou menos. E a partir desse momento as fibras começaram a escorregar dentro da matriz. E esse atrito, né, esse escorregamento virou uma energia que virou deformação plástica, que gerou uma área bem grande debaixo do gráfico, que é uma energia de deformação, que é uma tenacidade alta. Então hoje, para vocês entenderem a telha de fibrocimento, a placa cimentícia de fibrocimento do passado e de hoje. A do passado ela tinha alta resistência, mas ela tinha baixa capacidade de ter deformações de deformação plástica, né, e baixa tenacidade, ou seja, tinha pior desempenho com relação a cargas dinâmicas. Os fibrocimentos de hoje já têm são mais modernos, têm um melhor desempenho a carga dinâmica porque tem uma tenacidade maior. Tá? A conclusão é o seguinte, eu tinha afirmado há umas telas atrás, né, que a mistura de duas fases de um compósito, né, o compósito tem resultante propriedades intermediárias entre as duas fases, nesse caso cimento e fibras de reforço. Mas, na verdade, quando se trata de fibras, há uma terceira fase que influencia no comportamento do compósito, que é a interface fibra-matriz. Tá? Então a regra é essa, tá? Esse é o principal conceito da aula. Quanto maior a adesão na interface, menor é a ductibilidade do seu compósito. Quanto menor a adesão na interface, maior é a ductibilidade do seu compósito. Entendido? Ó, aqui eu peguei do livro, né, do mesmo capítulo que o professor Omer Savastano escreveu, junto que ele apresenta aquele resultado, né, realizado pelo Kleber Dias. Então, nesse livro, Materiais de Construção, tem essas tabelas. As tabelas mostram as propriedades das fibras isoladamente. Então veja a resistência da fibra. Veja como a gente pode cair num erro interpretando, né, esses dados. Né? Entre fibras que a indústria usou e usa, aqui tem amianto, PVA e PP. A fibra de amianto é a que tem menor resistência das três, sendo que depois vem a PP e a mais resistente de todas é a PVA.
Se você imaginar que é a mesma matriz cimentícia e que o compósito tem propriedades intermediárias, você imaginaria que o fibrocimento seria mais resistente se ele utilizasse fibras de PVA. Mas como eu já apresentei o conceito para vocês de que o que governa, na verdade, a resultante é a interface, não é só uma média de propriedades, né? É a interface fibra-matriz, não é isso que acontece, né? A curva roxa é a curva do gráfico do fibrocimento com amianto. Então, assim como o Kleber fez lá no outro gráfico, o fibrocimento com amianto é o que tem maior resistência, mas tem menos ductibilidade. Eu adianto para vocês que a fibra de PVA ela adere melhor na matriz do que a fibra de PP, que a de PP escorrega mais. Então, a fibra de PVA é essa curva em verde, que ela tem resistência muito menor do que o amianto, mas ela tem resistência maior do que a do PP, ou fibrocimento, né? Por que a resistência do fibrocimento é maior do que do fibrocimento com PP? Porque ela tem maior adesão, gera mais resistência. Só que deu uma diminuída na ductilidade, né? Que diminui também, talvez diminua a tenacidade. Enquanto que a PP, a que mais escorrega, tem menor adesão com a matriz, é a que tem menor resistência máxima. Só que ela tem a maior ductibilidade de todas essas três curvas de fibrocimento que eu apresentei. Certo? Será que você entendeu? Se não entendeu, pausa, volta, né? Vai anotando, né? As tabelas têm propriedades só da fibra. O gráfico já mostra curvas do fibrocimento. Então veja que não quer dizer que uma fibra é mais resistente e vai gerar um fibrocimento mais resistente. O que governa, na verdade, essa média de propriedades é a terceira fase dessa brincadeira, que é a interface fibra-matriz. Bom, espero que você tenha entendido, né? Eu tinha apresentado o conceito de flexão em outra aula, então por isso que desse material específico, que é o fibrocimento, eu quis mostrar para vocês o que governa aí o comportamento desse material quando solicitado. Tá? Então vejam que é um compósito, existem duas fases que é fácil de você ver, matriz mais fibra de reforço, mas existe uma terceira fase que é a interface, sabe? É a aderência do material de reforço da fibra dentro da matriz. E na verdade essa aderência que governa o comportamento do fibrocimento. Lembre sempre de fazer caderno, fazer sua anotação para trazer as dúvidas na sala de aula. Se você não fizer esse estudo prévio e não trouxer as dúvidas na sala de aula, a gente não vai avançar, você não vai conseguir ter um bom desempenho aí nas nossas avaliações de competência e avaliações de conhecimento de conteúdo.